Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E estamos de volta ao Elevador da Glória. Viva Vanessa Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Isto porque a tragédia não deixa Carlos Moedas em paz, mas Moedas tentou empurrar a reunião de Câmara para depois das eleições. Vamos ouvir Santana Lopes no Now, na noite desta segunda-feira. Carlos Moedas está aqui, de facto... Está a querer aqui adiar um problema? Sim, acho que nestas coisas, muitas vezes, é melhor, enfrentar. Se não há nada a temer, e mesmo havendo a temer, eu quando ouvi pensei, é natural, está bem, quer discutir depois das eleições, partidarizar este assunto é uma maçada. É que se o assunto estivesse mais afastado e andássemos a discutir habitação, trânsito, muito bem. Com o assunto na agenda e alguém a querer fugir do debater, acho que é complicado. Helena Pereira, hoje começo por ti, isto porque Carlos Moedas, como vimos, tentou tirar esta reunião de Câmara sobre o Elevador da Glória para depois das eleições autárquicas, dia 12 de outubro. O que te pergunto é, Carlos Moedas tem medo deste debate em Lisboa? Tem medo de ter de tirar algum tipo de consequência política deste acidente? É isso? Sim, é o que parece. E é o que alguém que é autarca, que é candidato pelo PSD nestas eleições e que é colega de partido de Carlos Moedas, diz nesta declaração. Pedro Santana Lopes tem este mérito de, às vezes, não disfarçar e dizer realmente aquilo que parece. E já sabes, é o mais evidente. O que parece não é? E, portanto, o que é que se soube de novo? Mais uma vez, tu já tinhas dado também notícia de outro acidente que houve com o Elevador da Glória que não tinha sido registado, e agora a TVI revelou que houve um acidente no ano passado, até há pouco tempo, foi no ano passado, em outubro do ano passado, em que houve um problema com os travões também, e mais grave do que isso é o facto da Carris ocultar os incidentes e só admitir quando percebe que do outro lado o jornalista tem a informação confirmada e percebe que não pode negar uma coisa que está completamente confirmada. E foi o que aconteceu. E é isso que faz com que, à medida que o tempo passa, a desconfiança vai crescendo sobre esta administração da Carris e o que é que se passava efetivamente, porque depois percebe-se que há acidentes. A Carris, sobre o do ano passado, diz que a culpa até foi do guarda-freio, mas depois o que se percebe é que não houve um relatório, uma investigação a sério a isso. Portanto, a Carris avança com uma explicação sem se basear em nada. Uhum. E inclusive, depois sabemos pelo essencial que Carlos Moedas, o gabinete de Carlos Moedas, terá recebido uma carta dos trabalhadores da Carris denunciando uma série de falhas da empresa, entre as quais essas deficiências na manutenção. Mas a carta, sim, mas a carta, como é mais vaga, fala de uma série de problemas da Carris e, claro, portanto, não era só daquele. Exatamente. Mas também era daquele. Sim, mas isso ainda permite um bocadinho a Carlos Moedas... Eu, por acaso, eu não concordo contigo, Helena. Não concordo nada. Eu acho que não permite nada defender-se. Então, se está uma carta, se ele recebe uma carta, no fundo, é aquilo que ele apontou a Jorge Coelho, erradamente, pelos vistos. Mas a carta não diz exatamente, não aponta um problema àquele elevador sequer. Fala só no desinvestimento. Não, fala no desinvestimento em todos os veículos da Carris, uma coisa assim. É mais difusa, permite, parece-me, a Carlos Moedas ainda sacudir um bocadinho a água. Agora, o que se passa é preciso desfaçatez, no mínimo, para dizer que vamos debater este assunto no dia a seguir à campanha eleitoral, parece quase cómico, e ainda por cima numa altura em que todos os partidos da oposição pediram essa reunião urgente, e, como diz Alexandra Leitão e como diz Pedro Santana Lopes, era Carlos Moedas um dos primeiros interessados em que rapidamente se esclarecesse isto. E, nomeadamente... E que este caso não se arrastasse para a campanha. Nomeadamente, sim, que o Presidente da Carris desse mais explicações. Eu não acredito, ou custa-me a acreditar, que Carlos Moedas está satisfeito ou confie, que é um problema de confiança de todos os cidadãos nesta direção, no mínimo, na direção da Carris,
custa-me acreditar que ele confia, não é? E eu acho que é mesmo só por causa de haver eleições que tenta empurrar com a barriga para mais tarde este assunto. Ana Sá Lopes, já percebi que tens uma visão ligeiramente diferente da Helena, que achas que de certa maneira é inevitável que Carlos Moedas assuma também as responsabilidades neste caso, ainda que obviamente não diretas, não era ele que fazia a manutenção dos elevadores, não é o caderno de encargo da Carris, é outro tipo de responsabilidades. Mas acho que com as responsabilidades políticas já estão, ou melhor, já estão a ser tiradas, e cada vez que Carlos Moedas toma estas iniciativas, como a Helena dizia que era quase cómica, e de facto é tão absurda de adiar a reunião pedida pelos vereadores, quase todos os partidos, não é? Pelo menos todos os de esquerda. Livre, PCP, Cidadãos por Lisboa, PS. Atirar para depois é rir na cara das pessoas, e isto demonstra medo, não demonstra medo, demonstra que Carlos Moedas não está confortável com este assunto. Aliás, a reação dele é que os partidos querem politizar o elevador da glória, porque ele sabe que isto pode prejudicar eleitoralmente. Agora, o silêncio dele, o medo de prestar esclarecimentos, a Helena dizia que apesar de nós podemos eventualmente divergir, mas a Helena dizia que ele até se podia eventualmente, entre aspas, safar com a questão da carta dos trabalhadores da Carris. Agora, mas vamos estar até dia 13 à espera de saber as explicações do Presidente da Câmara sobre isto? Ou ele está à espera do referendo aos lisboetas, seja sobre a sua responsabilidade política ou não na questão do elevador da glória? Nós tivemos umas legislativas em que foi a referendo as responsabilidades ou melhor, o caso Spino Viva, que era um caso particular do Primeiro-Ministro, que era um caso de justiça, acabou por ser absolvido pela população portuguesa. O que é que Carlos Moedas está à espera? Isto demonstra, de facto, medo. Demonstra qualquer ator político que estivesse à vontade com uma situação tão grave como esta, imediatamente marcaria a reunião. E Carlos Moedas limita-se a esbracejar, estou a interpretar esbracejar como, enfim, a reação da Câmara, que foi que isto é tudo é tudo uma politização. Claro que é politização, mas então a política faz parte. O Carlos Moedas é um político, ele politiza, toda a gente politiza, existe política por isso. A alternativa a não existir política é haver uma ditadura. Isto foi um caso muito grave em Lisboa, e isto tem que ser esclarecido até ao fim. E Carlos Moedas devia ser o primeiro a desejar e a mostrar essa vontade. E esta ridícula marcação da reunião para a seguir às autárquicas não tem qualquer qualificação. Noto só que há duas coisas aqui, que tanto Pedro Santana Lopes admite que Carlos Moedas possa vir a recuar nesta sua ideia de marcação para depois das autárquicas. Ele acha que será difícil resistir 3 semanas. Que será difícil resistir 3 semanas, exatamente. E os vereadores da oposição têm uma hipótese ainda de poder fazer uma marcação obrigatória. Eles próprios, chama-se potestativo, que é aquele nome horroroso do politiquês, não é? A marcação potestativa de uma reunião da Câmara. Vamos ver o que isto está. Ainda não sabemos se eles enverdarão por aí ou não. Mas agora que esta situação é muito complexa, porque, quer dizer, o que já se percebeu, e o problema é que isto era tudo uma grande... eu vou usar uma palavra muito populista, mas isto era uma bandalheira. Quer dizer, sim, porque se há coisa clara é que as pessoas ficam a saber, e à medida que o tempo passa, se calhar ainda mais coisas vão saber nesse sentido, é que havia incidentes que não eram registados e que não isso era havia prática relatório. comum. Isto é a República das Bananas. O Presidente da Câmara não pode permitir que isto continue e que no futuro continue a ser essa atuação. Pronto. Sem dúvida. E assim fechamos por hoje este Soundbite. Estaremos de volta cá amanhã. Um beijinho, até lá. Beijinho, até lá. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.